Concedo a palavra agora ao Murilo Lopes Teixeira, que é vice-coordenador do Instituto de Transmasculinidade no Espírito Santo. Não sei. Ah, tá funcionando. Pode ser esse aqui mesmo. Boa noite, todo mundo. Eu queria... As falas que a gente tiveram até agora sobre as mulheres e principalmente as mulheres trans e as travestis, é uma realidade que a gente vê muito, assim. E eu falo como homem trans aqui, no sentido de que eu tenho 22 anos agora, e eu só comecei a fazer a minha transição e o tratamento hormonal tem menos de um ano, na verdade. Então, eu passei a minha infância, a minha pré-adolescência e o começo da minha juventude sendo tratado e sendo visto nesse olhar da sociedade quanto uma mulher. Então, eu entendo quando vocês falam dessa luta e de toda essa questão de não ter o seu ponto de vista ou a sua fala valorizada, de sempre olharem para você e ser esse olhar com descrédito, né? De questionando se você tem conhecimento suficiente, autonomia o suficiente para se posicionar e falar alguma coisa, e ter sempre essa questão questionada. E quando você tem que passar por essa barreira gigantesca para, de certa forma, conseguir assumir essa identidade de homem e de um homem trans e de ter um corpo político, é muito complicado, porque você cresce sendo desvalorizado e tendo todas as coisas contra você. Então, para superar essa barreira e conseguir entrar nesse espaço de masculinidade é muito complicado. E é uma coisa que a gente luta muito, porque tem gente que nem sabe que existe, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala de travestis e de mulheres trans, claro que muitas vezes pelo lado ruim, assim, dos assassinatos e de tantas notícias ruins, ou da prostituição que a gente vê por aí, mas querendo ou não, são pessoas que ainda têm uma certa visibilidade, não sendo a ideal. E muitas vezes quando a gente fala de homem trans, muita gente nem faz ideia do que seja, ou o que existe, ou quais as demandas que a gente tem. Então são violências diferentes que a gente sofre, tanto de estupro corretivo, ou dentro de casa mesmo, você não ter autonomia para abrir a boca e para dizer, não, eu questiono meu gênero, eu sou um homem, eu me sinto homem. Como assim? O que você está falando? Isso não existe. Então, são violências e são demandas específicas que a gente também encontra. Claro que, em momento nenhum, desmerecendo a luta das mulheres, que, por experiência própria, muitas vezes, a gente sabe que é super importante, a igualdade de gênero precisa acontecer, mas eu estou mais aqui para mostrar a cara e para falar que os homens trans existem, que a gente tem demandas e que isso tem que ser considerado tanto nas políticas de saúde, de segurança, de educação, porque a gente está aí em algum lugar. Vocês não veem na mídia, mas a gente está escondido em alguma favela, ou então sendo surrado e apanhado dentro de casa pelos pais, ou então tendo que se esconder e passando por debaixo do pano, mas a gente está aqui, a gente tem demandas, a gente está sofrendo, e a gente precisa conseguir superar isso de alguma forma. E eu estou aqui representando também o IBRAT, que é um instituto brasileiro que existe, e a gente inaugurou recentemente aqui no Espírito Santo um núcleo do IBRAT aqui. Então a gente vem propondo ser uma ferramenta mesmo para atuar e para trazer mudanças significativas, tanto na visibilidade dos homens trans, quanto para essas novas políticas públicas que supram as nossas demandas. Então, eu também faço parte como membro do Fórum LGBT, então a gente está nessa busca de ocupar os espaços, de trazer as nossas demandas, falar que a gente existe, que estamos aqui e que vamos ocupar todos os espaços que são nossos de direito e que a gente tem que fazer valer isso de alguma forma.